Ele está aqui, Ele está aqui. Ergue as suas mãos, ergue as suas mãos. Deixa Ele te levar, deixa Ele te levar. Você que um dia queimou, você sabe esse lugar, você conhece esse lugar. Ele está te chamando, você conhece esse lugar. Você que um dia queimou, você que um dia foi um apaixonado, você sabe aonde encontrar o amor que você precisa. Você sabe aonde encontrar a paz que você precisa. Você sabe, você encontra nele a cura que você
Bom dia a todos. Bom dia, paz e graça. Estamos aí no 51, acho que foi o encontro 51, né? Semana passada foi 50. Mais uma madrugada com Deus. Tô vendo rostinhos novos aqui também. Quem está participando a primeira vez? Larissa, bem-vinda, Larissa. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Madrugada com Amém. Deus acontece então toda terça para quarta, às 4 da manhã. A gente tem um momento de louvor, depois de mensagem, oração, e depois a gente interage entre a gente aqui, contando testemunhos, falando sobre a mensagem. Enfim, é um espaço aberto que não tem placa de igreja, não tem religião. Aqui nós somos todos servos do Senhor, né? Somos filhos do Rei aqui. Tá? Amém. Hoje, em especial, nós temos uma convidada especial, uma amiga que Jesus nos deu aqui em Valadares, uma pessoa especial para mim, para a Gislaine. A Natália vai trazer uma palavra para a gente. Desculpem aí a Gislaine ficar um pouco off. Acabou de acordar aqui a Ayla e o Yuri juntos, parece que eles combinaram. Se fosse para acordar para orar de madrugada, eles não iam acordar. Mas faz parte. Natália, fique à vontade, tá? Quiser fazer uma oração inicial, a palavra é sua. Deixa Deus te usar aí. Maravilha. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Excelente dia a todos, todas. Que maravilha, que oportunidade incrível estar aqui com vocês. Me sinto muito honrada de receber esse convite e o Espírito Santo já está no meio de nós, né? Mas vamos fechar os nossos olhos e conectar com o que existe aí de mais sagrado em nós, que é a própria presença do Espírito Santo. E que nessa manhã, Pai amado, o Senhor possa já preparar os nossos corações para receber todas as bênçãos, para receber todas as alegrias que o Senhor quer nos entregar no dia de hoje. Que a cada desafio, que a cada momento de impaciência ou de ansiedade, o Senhor possa trazer à nossa memória que sim, você já venceu o mundo, então nós também somos mais que vencedores aqui nessa terra. Gratidão, Senhor, pelo sopro da vida. Gratidão por confiar em nós essa existência. Gratidão por confiar em nós os seus talentos. E que a gente possa, no dia de hoje, lapidar esses talentos. Entregar para Ti, para a honra e glória do Teu nome. Tudo aquilo que a gente consegue fazer aqui com as nossas mãos, no dia de hoje, através das pessoas com as quais a gente se conectar, através das oportunidades que chegaram até nós, que sejamos nós, sim, luz da terra, e que possamos externar o que existe mais precioso dentro de nós. Que a gente possa levar o seu amor, a sua alegria, todos os frutos do Espírito Santo. Pai amado, gratidão pela palavra que o Senhor nos deixou como instrução, como ferramenta para direcionar os nossos passos. Gratidão também por essa oportunidade de poder nos aproximar de Ti a todo momento, 7 dias da semana, 24 horas por dia, porque essa disponibilidade nos mostra o quanto nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. Pai amado, nesse dia, nessa quarta-feira, a gente quer te louvar e abrir o coração para poder te ouvir e enxergar você em todos os momentos, em todas as situações, mas também em todas as pessoas com as quais a gente se conectar. Assim a gente te agradece em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Natália, fica à vontade. Pode assumir a palavra. Estamos todos ouvidos. Beleza.
Gratidão, Márcia e Gislaine. Sabe o que acontece? É tão bacana ver essa oportunidade, né? A gente sabe que ao longo do nosso dia, a gente para na internet e a gente acessa a internet para tudo hoje, né, gente? Para tudo, absolutamente. E aí, qual que é o momento que eu tiro esse tempo também, ou que eu utilizo essa ponte de comunicação para poder falar do amor de Jesus, né? Então, parabéns pela iniciativa mais uma vez e que a gente possa também passar isso para outras pessoas. Então, ao longo dessa manhã, eu queria sugerir que cada um faça aí uma foto, um print da tela, para depois fazer uns stories, sabe? Aproveitar se você tem a rede social, né, o Instagram. Se você não tem, que você possa colocar no status do seu WhatsApp, de alguma forma que você possa transbordar esse momento e chamar mais pessoas para participar, tá bom? E hoje eu queria já começar fazendo pergunta, tá, gente? E eu quero muito que aqui a gente fique à vontade para poder contribuir e participar também. Eu queria perguntar, quem é você? Quem gostaria de falar aí? Rapidamente, quem é você? Eu não conta, tá? Olha lá, Josenira. Tá bom. Eu sou a Deus vivo. Maravilha! Quem mais? Eu sou Wanderleia, filha do rei. Top! Que beleza! Mais alguém, gente? Bom, hoje a gente vai falar sobre consciência, né? Só que antes de falar de consciência, é necessário a gente entender que existem 3 etapas, né? Primeiro, a inconsciência, aquilo que eu não sei. Então, aquilo que eu não sei, eu não posso ser cobrado, né, gente? Existem coisas que eu não sei. E que bom que é ter coisas que eu não sei, que todo dia eu tenho a oportunidade de aprender algo novo, né? Então, existem coisas que eu não sei e eu estou inconsciente nisso daí. E existem coisas que eu sei, que é a consciência, aquilo do que eu tomo consciência, certo? E existem coisas que estão ainda no subconsciente. Ai, 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 o que é isso? Subconsciente é aquilo que eu até sei ou está no automático. Eu faço no automático. Às vezes eu não assumi essa consciência, sabe? É algo que está num padrão assim, nossa, peguei e já fiz, sabe? Fiz no automático. E por que eu fiz essa perguntinha de quem é você? Vocês percebem que muitas das vezes a gente responde no automático? Não foi aqui o caso, mas sabe quando a pessoa pergunta para a gente, ei, quem é você? Ah, eu sou a Natália. E aí, de repente, a gente fala só em uma esfera, né? Só que aqui nessa terra, a gente tem uma tendência a levar o nosso pensamento, a levar o nosso principal objetivo por buscar uma vida equilibrada. Porque o que a gente mais quer na vida é ser feliz, né? E para ser feliz, a gente precisa viver um certo equilíbrio. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa palavra. Mas olha que interessante. Eu só consigo viver esse equilíbrio, ou esse balanceamento, ou esse alinhamento aqui na minha vida, se eu compreender ou se eu tomar consciência de que eu não sou só a Natália, que eu não sou só a Cida, que eu não sou só a Josenira, que eu não sou só a Wanderleia. Eu sou corpo, alma e espírito. Então, olha só, olha que interessante. Se a gente for observar tudo na vida, e aí quem quiser colocar algum exemplo aqui, pensar em outro exemplo, a gente pode confirmar isso. Então, assim, se a gente for pensar em tempo, existe o passado, o presente e o futuro. Se eu for pensar numa construção, existe uma base, uma parede e um teto. Se eu for pensar em uma história, existe princípio, meio e fim. E por que isso? Porque quem criou tudo, né? Quem criou tudo? Ele é só Deus? Ele é só o Pai amado? Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo.
Então, nós, como imagem e semelhança dele, nós somos corpo, alma e espírito. Fez algum sentido? Então, olha que interessante. Na hora que a gente vai fazer alguma coisa, na hora que eu vim aqui para a reunião da madrugada com Deus, na hora que eu fui fazer o meu momento de oração sozinha, na hora que eu fui para o meu trabalho, na hora que eu fui reunir com aqueles amigos que eu mais amo, eu não posso estar lá só de corpo, porque aí eu entro no meu subconsciente agindo no automático. Eu preciso estar de corpo, alma e espírito. Então, na hora que eu decido fazer uma escolha, na hora que eu decido trilhar um caminho diferente, na hora que eu vou assumir um projeto novo, na hora que eu quero fazer uma verdadeira transformação, na hora que eu vou assumir um novo compromisso, na hora que eu vou levar a palavra de Deus, na hora que eu vou realizar uma atividade no meu cotidiano, na hora que eu vou encontrar com a minha família, cear com a minha família, né, estar à mesa com a minha família. Eu não posso estar só de corpo, porque eu não sou só um corpo. Eu sou corpo, alma e espírito. E o corpo, o que que ele precisa, né, gente? O que que ele precisa? Ele precisa de um cafezinho quente quando tá muito frio? É isso, né? O que mais que o corpo precisa? Ele precisa se alimentar, ele precisa comer, senão a gente não para em pé mesmo, né? Então, o corpo ele precisa do alimento, o alimento físico, que a gente consegue ver, que a gente consegue pegar. E muitas das vezes a gente se empenha bastante em alimentar o corpo, né, gente? Vamos combinar? Quantas refeições a gente consegue fazer no dia? Quantas refeições você faz no seu dia? Beleza, você está alimentando o seu corpo. É essencial para você estar aqui. Só que aí, muitas das vezes, a gente se esquece, ou a gente deixa em um segundo plano, ou a gente deixa no subconsciente, né? Vai viver no automático. A gente precisa alimentar nas outras esferas também. Então, na minha esfera almática, na alma, como que eu vou me alimentar na alma? Eu vou me alimentar quando eu olho para o meu irmão e eu consigo sentir o que ele está sentindo. Ou, de repente, eu estou num dia muito triste, muito cabisbaixo, e eu recebo um sorriso ao meu redor, eu recebo um abraço, nesse abraço eu recebo amor, uau, eu estou me alimentando, eu estou alimentando a minha alma, que é alimentando desse sentimento, né? A alma é onde ficam os sentimentos, as emoções, aquilo que eu não consigo tocar, mas eu consigo sentir. Então, será que você tem se alimentado nessa esfera? Aí é buscar consciência, tá, gente? Eu vou fazer aqui várias perguntas para levar a gente a trazer essa consciência. Muitas das vezes a gente vai ver no automático e não para pensar nessas coisas. Então, será que de repente eu recebi uma palavra contrária ou eu fiquei muito chateada e aí eu fui lá e tomei uma decisão nessa esfera? Eu tomei uma decisão baseada na minha raiva, na minha ira daquele momento. Sabe assim? Nossa, mas eu chutei uma cadeira. Nossa, mas eu joguei algo distante, longe. E aí? Será que eu estou buscando esse discernimento ou buscando essa consciência na hora que eu fiz isso? Muitas das vezes eu fiz no automático, né? Muitas das vezes eu usei ali uma ferramenta que estava já era subconsciente, já estava no automático. E aí a gente pode refletir nos nossos relacionamentos com filhos, de repente no trabalho, algo que tira mesmo a gente do sério, algo que consegue trazer essa ira, né? Muitas das vezes eu usei ali uma ferramenta no automático. Então, eu não estou alimentando a minha alma. Eu alimento a minha alma quando eu tomo consciência das minhas emoções e eu sou capaz de tomar decisões assertivas diante dela. Eu alimento a minha alma
quando estou sentindo alguma coisa, de repente, eu não sei vocês, tá, gente? Eu estou falando de mim, porque eu vivi isso e volta e meia me pego nessa situação. Às vezes você está comendo alguma coisa, você não estava nem com apetite, gente. O corpo não estava nem precisando ser alimentado, mas você não consegue resolver essa situação na emoção, na alma, você não consegue resolver, e aí você vai alimentando, você vai comendo uma emoção. Ai, ai, ai. Será que é só comigo que isso acontece? De repente, quando você está muito ansioso, de repente, quando você tem que tomar uma decisão, você está ali assim, entra no estágio de dúvida, né? E aí você não sabe o que fazer, na hora que você já está vendo, você já pegou um chocolate na frente. Eita, você está se alimentando, você está comendo uma emoção. Isso não vai resolver. Muito pelo contrário, vai trazer um outro problema, um outro desafio para você resolver lá na frente. Eu alimento a minha alma na hora que eu governo, na hora que eu falo assim, mas espera aí, eu não estou com apetite, então eu não vou comer esse chocolate agora. Na verdade, vou nem comer chocolate, né? Que açúcar não faz muito bem. Então, o que eu vou fazer? Opa, preciso resolver essa emoção. Qual que é o nome dessa emoção? O que eu estou sentindo agora? Ah, ok, estou sentindo raiva. E o que eu posso fazer com isso? Ah, vou extravasar ela em algum lugar, vou fazer uma atividade física. Eita, então ao invés de engordar com chocolate, ainda vou emagrecer. Eita, gente, será que está trazendo a consciência aí a alguém? Sabe o que acontece? Eu alimento a minha alma na hora que eu governo, que eu olho para essa emoção e eu não deixo ela me controlar. Eu alimento a minha alma na hora que eu olho para essa emoção, dou um nome para ela e decido agir diferente. Não agir no automático. De repente, alguém me fechou no trânsito. E aí eu já buzinei, já falei um palavrão, já saí amaldiçoando a pessoa, né? Só que aí eu acho que eu estou falando para ela. Mas quem está dentro do carro ouvindo essas palavras? A gente já sabe que a palavra tem poder, né? E aí? Será que é ela mesmo que está recebendo essa energia que eu tô jogando ali na hora que eu recebi aquela fechada no trânsito? Tudo é consciência. Tudo é consciência. Então, eu alimento a minha alma na hora que eu olho para aquela situação, eu falo assim, isso não vai me governar. Quer saber? Vai com Deus, Deus te abençoe, né? Fala palavras positivas e segue adiante. Porque às vezes essa pessoa nem fez por mal, né? E se fez por mal, isso não é responsabilidade sua, né? Devolver. Sabe assim? Alguém te xingou, e aí, você vai xingar mais? Nossa, mas fulano fez isso comigo, eu fiz isso, isso, isso e isso com ele. E às vezes a gente conta vantagem. A gente só está mostrando que a gente está totalmente inconsciente, vivendo no automático, reagindo a algo que nos atingiu, conseguiu nos atingir, né? E mostrar que não estamos sendo governantes. Essa que é a verdadeira comunicação. É isso que a gente está comunicando quando a gente fala isso. Quando a gente mostra essa atitude nessa situação, a gente não está governando. Só que aí a gente não alimenta só a nossa alma, né? A gente alimenta também o nosso espírito. E qual que é o momento que eu tenho tirado, reservado na minha agenda, para alimentar o meu espírito? Já pararam para pensar? Natália, eu tenho o meu devocional todos os dias pela manhã. Mas espera aí, o seu corpo você alimenta 5 vezes, 6 vezes, né? Às vezes ao longo do dia, 24 horas. Não sei quantas refeições você tem feito. Mas o seu espírito se alimenta somente uma vez no devocional de manhã? Como assim? Se nós somos corpo, alma e espírito, para viver uma vida equilibrada ou balanceada, muitas das vezes a gente fica pautado nas áreas da vida, né? Ah, então agora eu vou trabalhar a minha vida financeira, agora eu vou focar no projeto profissional, agora eu vou focar no pessoal, agora eu vou focar no familiar, agora eu vou focar no físico, e a gente acha que a gente está lindo, maravilhoso, vivendo uma vida equilibrada, uma vida feliz. Mas se eu não tomo consciência que existe uma responsabilidade que é minha e que é sua de trabalhar essas 3 esferas, esfera no corpo, alma e espírito, eu não estou chegando próximo dessa vida equilibrada, dessa vida feliz que eu mereço viver, gente.
E aí, por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente pergunta para o outro, né? Mas quais são os momentos que você está com Deus? E a pessoa, eu acordo todos os dias, faço meu devocional e antes de dormir eu faço uma oração. Opa, mas 2 vezes só? Gente, eu estou falando tudo para mim, tá? Tudo aqui eu estou falando para mim. Então, olha que interessante. Essa esfera espiritual, eu consigo alimentá-la no momento que eu crio um relacionamento com o Senhor, que eu entendo que eu sou uma com Ele mesmo, e que eu posso viver isso todos os dias. Então, não existe um momento destinado para isso, sabe? Não é só aquele momento que eu vou tirar para isso. Eu não vou me alimentar da palavra só no devocional de manhã. Se eu já faço devocional de manhã, maravilha! Tem gente que nem faz, tá tão no automático. Mas que beleza seria se eu acordasse de manhã e fizesse, mas lá no final do dia também fizesse de novo. Mas que beleza seria se no horário do almoço eu agradecesse o alimento e eu percebesse a presença do Espírito Santo perto de mim. Nossa, mas que bacana seria se eu tivesse um momento no meio da minha manhã para poder falar com ele. Mas que bacana seria aquele cafezinho da tarde que a gente gosta de tomar, que eu tirasse um momento com ele também. O que eu estou sugerindo, gente? É que realmente a gente viva esse relacionamento mais vezes ao longo do nosso dia. Que a gente vai perceber que essa construção desse relacionamento vai se tornar tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo, que não vai existir mais uma necessidade de eu marcar esse horário para falar só com ele, pronto, sabe assim? Porque você vai estar com ele o tempo inteiro. E por que estar com ele o tempo inteiro? Quando a gente fala de consciência, muitas das vezes a gente fala assim, olha, eu preciso buscar o conhecimento de algo, né? Que aí eu preciso conhecer, porque se eu não conheço, a gente está onde? Na inconsciência, né? Mas aí eu preciso buscar o conhecimento, e a partir do momento que eu tiver esse conhecimento, eu vou tomar todas as minhas decisões assertivas, as decisões mais assertivas possíveis. É assim que acontece? Será? É assim que acontece? É assim que a gente acha que vai acontecer. Quanto mais ferramentas eu tiver, quanto mais livros eu ler, quanto mais palestras eu assistir, quanto mais lives eu participar, quanto mais pessoas eu pedir conselhos, muitas das vezes é assim que a gente fala que está agindo com a consciência. Nossa, Natália, mas eu busquei conselho, eu li livro, eu fiz curso, nananana, e aí? Eu tomei uma atitude assertiva. Será que é assim? Nem sempre. Sabe por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E se eu não tomo uma decisão alinhada nessas 3 esferas, possivelmente a minha decisão não vai ser a mais assertiva. Ai, mas como assim? Eu busquei tanto conhecimento, eu fiz todos os planejamentos ali, eu busquei sanar todas as minhas dúvidas. Isso é corpo, isso é físico. Você buscou ali informações no seu campo físico, é o corpo. Mas aí você tem que tomar a decisão na alma também. A decisão na alma é deixar a emoção de lado, ou administrar essa emoção, porque às vezes é o quê? Às vezes você vai agir com o coração mesmo, né? Natália, mas eu senti, fui lá e agi. Maravilha! Você administrou uma emoção, que é importante na hora da gente tomar uma decisão. Mas aí a gente tem a terceira esfera, que é a espiritual. Será que você perguntou para aquele que te criou qual que é a decisão melhor a ser tomada nesse momento? E aí, às vezes, a gente deixou ele de lado. Às vezes eu tomei uma decisão no corpo, eu fiz todas as pesquisas, eu estou aqui com todo esse conhecimento adquirido, eu busquei todas as informações, eu busquei conselhos, eu resolvi as minhas emoções. Espera aí, eu não estou tomando uma decisão no impulso, eu não estou na raiva, nem no rancor, não estou tomando uma decisão nesse parâmetro, não, né? Naquela alegria do momento,
sabe? Não estou. Já organizei as minhas emoções e estou ciente, estou consciente da decisão que eu estou tomando. Mas aí você não consultou o Senhor. Então, no caso, você não está tomando uma decisão assertiva nas 3 esferas. O Edson levantou a mão, quer falar, o Edson? Bom dia, pessoal, tudo bem? É só um dado, né, uma observação, um adendo aí dentro do que você está falando. Eu fiz um curso recentemente e ele dizia o seguinte, com base em estudos científicos, né? O ser humano, nós tomamos em média 35 mil decisões por dia, sendo delas 95% de forma inconsciente e apenas 5% de forma consciente. Então, ou seja, você, por exemplo, a partir do momento que você levanta da cama, você está tomando decisões, né? E com isso, a maioria delas são de forma inconsciente. Então, daí você tem uma noção do quanto é importante você fortalecer o espírito, né? Ter esse relacionamento com Deus. Apenas isso. Maravilha, gratidão. E aí, muitas das vezes, essas decisões são decisões que a gente nem precisava tomar, né, Edson? A gente poderia guardar a nossa energia para ser mais assertivo. Por isso que alguns profissionais optam por levar um determinado estilo de vida, pessoal, que é justamente acordar mais cedo, ó que beleza. Só que existe uma diferença entre você acordou mais cedo, mas o que você fez depois que você acordou cedo, né? Então, assim, ter esse momento de intimidade com o Senhor, onde a gente tem a mente mais fresca, a energia, né, do ambiente, da cidade, ainda, né, assim, tá mais serena, mais plena. E aí, o que a gente consegue fazer? A gente consegue ter decisões mais assertivas nesse momento também. Porque o nosso cérebro, ele vai ficando cansado ao passar do tempo que a gente vai tomando as decisões. E às vezes a gente nem para perceber o tanto que a gente toma decisão, né? Então, assim, mulheres, então, gente, cuidado, porque é a decisão, o cabelo vai como? Vai preso ou vai solto? Mas eu vou passar rímel ou vou passar um blush? Aí eu vou passar batom. Qual que é a cor do batom? Vou colocar brinco ou não vou? Vou passar um perfume? Gente, a mulher, se ela gasta toda a energia dela nessa situação, logo pela manhã, ela está lascada. Então, assim, o ideal é a gente se organizar, já deixar a roupa, já deixar o sapato, já deixar tudo organizado de manhã, no dia anterior, na noite anterior, para a gente já acordar e já fazer, não tem que gastar energia com isso. Fica aí a dica, tá? E aí, eu não sei se vocês já observaram, vários empresários que utilizam muito preto, todo dia tá de preto, 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 porque você acorda, já coloca aquela roupa ali, você não gasta energia escolhendo a cor. Então, você vai escolher a camisa, vai escolher o cinto, vai escolher a calça, vai escolher um tênis que combina, sabe assim? Então, fica essa dica aqui. Gratidão, viu, Edson, por chamar a atenção para isso. E aí, na hora que a gente entra nessa terceira esfera de tomar uma decisão assertiva e buscar a resposta nele, para eu não levar as coisas no meu próprio entendimento e eu não levar as coisas na força do meu braço, aí eu tenho que ter esse tempo, essa conexão e essa intimidade. E por que eu estou falando sobre isso? Porque em muitos momentos a gente fala assim, Natália, você não está entendendo, eu faço meu devocional todos os dias, eu tiro ali 30 minutos para o Senhor e eu falo tudo, eu rasgo meu coração mesmo, e eu leio a palavra, beleza, mas aí você foi lá, pediu, Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha família, ou então você agradeceu, muito obrigado pelo meu lar, pelo alimento, pelos meus amigos, pelo meu trabalho, e saiu correndo. Mas você fez. Mas será que fez de corpo, alma e espírito? Você fez, pode até ter se entregado totalmente naquele momento, mas depois você saiu correndo. E foi ver o dia. E pegou o carro e foi para o trabalho, e foi cuidar dos filhos, foi cuidar da casa.
E aí, lá no final do dia, aí você vai falar de novo, Senhor, esse momento estou falando com o Senhor de novo. Por que eu estou falando isso? Porque se eu vou buscar alimentar esse meu espírito, existe um diálogo. Esse relacionamento, ele é construído com um diálogo. Então, às vezes eu falo e às vezes eu escuto. Então, às vezes eu falo, rasgo o meu coração, estou pedindo ao Senhor, estou agradecendo, estou profetizando, mas qual que é o momento que eu vou ouvir? Se eu fiz o meu devocional nesse automático e sair correndo para viver as minhas atividades do dia a dia, qual que foi o momento que eu tirei para ouvir o que ele quer me dizer? E às vezes a gente fica esperando que vai ouvir um som de harpas, o céu vai se abrir, vai vir uma voz, né, assim, falando com a gente, como em filme. Mas às vezes o Senhor vai falar com você através de um irmão que você encontrou no ônibus, através de um colega de trabalho que vai te deixar um bilhetinho na sua mesa. Às vezes o Senhor vai falar com a gente através de um filho que faz uma pergunta, e você fala assim, putz, estou precisando aprender sobre isso. Às vezes o Senhor vai falar com você através de uma voz que está aí dentro e que você não tem prestado tanta atenção. Às vezes o Senhor vai falar com a gente através de uma palavra que chega logo pela manhã. E agora eu vou pedir licença para vocês para a gente ler aqui, está em 2 Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Está falando assim com a gente, olha. Nosso motivo de orgulho é esse, o testemunho de nossa consciência, de que nos comportamos no mundo, sobretudo para com vocês, com a simplicidade e a pureza que vem de Deus, não com sabedoria carnal, mas com a graça de Deus. De fato, não há nada em nossas cartas além daquilo que vocês leem e compreendem, e espero que vocês compreendam perfeitamente, assim como já nos compreenderam em parte, que nós somos para vocês motivo de glória, assim como vocês o serão para nós no dia do Senhor. O que Paulo vem trazer aqui nesse pedacinho, né? Ele vem falar que essa sabedoria que a gente busca, esse entendimento que a gente busca na hora de tomar uma decisão, essa consciência que a gente busca para ter uma decisão, fazer uma escolha assertiva, não está aqui no corpo, não está no que é carnal, não está nesse entendimento carnal, mas sim na graça de Deus, mas sim nessa esfera espiritual que a gente está falando que a gente precisa alimentar. Só que se eu faço pergunta, eu falo assim, Senhor, está aqui o meu projeto. Por onde eu devo caminhar? Senhor, está aqui o meu projeto. Eu viro para a direita ou para a esquerda? Se eu só pergunto ou se eu só peço, porque muitas das vezes, gente, a gente não faz pergunta e a gente está perdendo uma excelente oportunidade, porque o Senhor, ele adora responder as nossas perguntas. Foi uma das coisas que eu tenho descoberto nos últimos dias. Olha que bacana. Muitas das vezes eu falo assim, Senhor, abençoa o meu projeto, abençoa, deu tudo certo e tudo. Aí as coisas começam a desenrolar por outras vertentes e às vezes eu olho e enxergo que está tudo errado, é só uma questão de percepção, mas aí eu olho e acho assim, mas está errado. Gente, mas eu pedi o Senhor para abençoar, e aí? Que deu ruim aí nessa coisa, né? Essa matemática está dando certo. Se eu pedir a ele para abençoar e está dando tudo errado, o que é? Mas é porque, às vezes, primeiro, existe uma percepção nossa em relação do que é certo e errado. E vamos combinar que sempre está tudo certo. Porque se aquele projeto deu errado, muitas das vezes é uma resposta dele mesmo, que aquele projeto não é para a gente. Ou deu errado porque a gente precisava aprender alguma coisa. Então, no final das contas, estava tudo certo. É só questão de percepção. Segundo, muitas das vezes,
aquela situação ou aquela escolha foi uma escolha equivocada. Foi uma escolha que era para a gente ter buscado uma outra jornada. Mas, Natália, como que eu ia saber? Que bom que você passou por ali e viu que não é por ali que é para passar. Vamos voltar para o caminho certo. E aí, uma das coisas interessantes é o quê? Pedir o discernimento dele, ter essa consciência que a gente busca esse direcionamento é nele, não no meu próprio entendimento, que eu posso estudar todas as faculdades do mundo, eu posso ler todos os livros do mundo, que mesmo assim eu tenho uma tendência a fazer uma decisão nem sempre assertiva. Então, o mais interessante é buscar nele. Gente, é ele que nos criou, você acha que ele vai te direcionar de uma forma equivocada? Não, ele tem todas as respostas. Só que aí, às vezes, eu não faço perguntas. Eu só peço para ele abençoar. Ele está abençoando, ele já te abençoou, ele já me abençoou. O que ele quer são perguntas. E o quão mais específico nós formos, melhor a gente vai receber essa resposta para poder tomar uma decisão assertiva, com consciência. E olha que interessante, na hora que a gente fala em perguntar para ele, ele vai responder. Mas a gente precisa estar muito ciente, muito atento a essa resposta, a forma que vem. Não vale mais eu fazer o meu devocional e sair correndo. Não vale mais eu entrar aqui no Madrugada com Deus, fazer esse momento de oração, ter esse momento de compartilhar e sair daqui correndo. Eu tenho que continuar com ele, porque ele vai continuar, ele vai me falar, e eu preciso estar atenta, com os ouvidos atentos para poder ouvir a resposta. Então, se você fez pergunta, aguarde que a resposta vem. Natália, mas está tendo um silêncio. Opa, o silêncio às vezes também é uma resposta. E muitas das vezes, eu acho que é o silêncio, né? É porque eu não estou atenta. Eu estou querendo só ouvir aquela resposta que eu quero. Sabe assim, igual criança? A criança pede alguma coisa e o pai fala não, mas a criança vai pedindo de novo, vai pedindo de novo, vai pedindo de novo, vai pedindo de novo. E sem insistência mas é porque ela quer ouvir a resposta que ela quer. E nós não somos mais crianças, né? Se a gente governa no corpo, na alma e no espírito, nós deixamos a infância lá atrás e agora é o momento de tomar as nossas escolhas com maior consciência. E outra coisa interessante é que, se você estiver num supermercado, vamos supor que você esteja no supermercado agora, e você está caminhando, e tem muita gente nesse supermercado, muita gente, mas aí o seu pai te chamou pelo nome. Será que você vai ouvir a voz dele? Ai, sim ou não, será ou não, será ou não? Se for o seu pai, se você tiver intimidade com ele, você vai sim reconhecer a voz dele. Pode estar numa multidão que você vai reconhecer a voz dele. Então, para viver esse momento de alimentar a alma e receber as respostas que eu preciso para tomar as minhas decisões, para fazer as minhas escolhas no meu dia a dia, nos meus projetos, na minha vida profissional, em todas as áreas da vida, eu preciso estar em momento de intimidade, ter esse relacionamento de intimidade com ele. Porque se eu tiver, na hora que ele falar comigo, eu vou saber que é a voz dele. Fez algum sentido, gente? E olha que interessante. Na hora que a gente está alinhado nessa esfera do Espírito Santo, alinhar o nosso espírito ao Espírito Santo, a gente vê que as coisas ficam mais leves, os dias ficam mais leves, porque eu não estou levando a força do meu braço, né? Eu estou tendo ali um apoio, tendo ali um sopro do meu lado, sabe? É como realmente se alguém me soprasse e eu fosse mais longe. Então, eu não consigo falar de consciência só pensando no meu próprio entendimento. A maior consciência de todas é entender que nós somos corpo, alma e espírito e que o meu espírito deve sim, todo momento, estar alinhado ao Espírito Santo. Vamos abrir para a gente compartilhar? Quero saber de vocês, o que
que essa palavra de hoje trouxe consciência? Uau, Nath, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por permitir ser canal de bênção para a gente. Amém. Maravilhoso. Eu aprendi bastante. Muitas vezes a gente fala com Deus como se estivesse cumprimentando alguém, né? Aquela coisa assim, tão rápida e, tipo assim, com foco na tarefa, né? E não no resultado, que é falar com Deus. A gente fala muito, muito de conversar com Deus, de relacionamento com Deus, um momento importante de você ter essa conexão com Deus, mas e como deve ser esse encontro? Qual a qualidade desse encontro? Será que você só está falando? Você não está ouvindo, né? E isso é muito importante. E o ouvir, às vezes a pessoa acha que tem que ouvir Deus falando literalmente aqui. E o ouvir é isso aí mesmo, que você estava falando aí já agora, mas no finalzinho, ele usa pessoas, ele usa sinais durante o dia, ele usa uma criança aqui para falar com você. Então, isso serviu assim como um puxão de orelha para mim. Muitas vezes eu venho aqui, Deus abençoe o meu dia, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa noite, você vai assim, tudo no automático, como quase tudo na nossa vida. E para ter relacionamento, tem que ter perguntas, porque aí você tem as respostas, assim, você consegue essa interação. Glória a Deus pela sua vida. E tenha vontade aí, caso alguém queira comentar também. Para mim, muito bom. Ô, Márcio, eu já falei isso, né? E aí eu volto aqui. Lembra que eu aprendi com você as 5 formas de Deus falar com a gente? Ah, isso ficou marcado. Então, assim, Exatamente. a gente prestar atenção, a gente estar atento nessas formas, porque muitas das vezes eu crio um cenário, né, assim, cinematográfico, e eu acho que Deus vai falar só daquela forma, ou eu acho que Deus vai falar só naquele lugar, eu tenho que ir em determinado lugar para Deus falar comigo. Mas muitas das vezes eu tenho essa percepção quando eu não estou tendo esse relacionamento de intimidade com Ele. Exatamente, exatamente. Essa intimidade, ela faz toda a diferença, né? Toda a diferença. E aí você vai conseguir discernir se, falando lá daquelas 5 vozes, né? Se é uma voz que está vindo aí do seu coração, se é uma voz de terceiro, né? Se é a voz do inimigo. Então, é bem interessante. E isso você só consegue com intimidade com ele, para ter esse discernimento. Isso mesmo. E na hora que eu falo que é 24 horas, gente, é 24 horas a gente pode ter essa resposta. Às vezes ele vai dar uma resposta no sonho, entendeu? Então, assim, mas 24 horas, Natália, o Senhor pode falar com a gente? Sim, pode falar com a gente 24 horas, inclusive no sonho. É gostoso demais a gente acordar e ter aquele sonho, sabe? Que é uma revelação, às vezes é uma palavra que traz para você, às vezes é um hino, gente. Não sei se vocês acordam assim. Muitas das vezes eu acordo com um hino, sabe? Assim, tocando como se fosse um rádio. Eu falo assim, preciso aprender alguma coisa sobre isso. Aí eu vou lá e coloco o hino e presto atenção muito na letra, porque tem uma mensagem para mim naquele dia. É incrível. Mas isso é questão de percepção, isso é questão de você estar vivendo nesse relacionamento. Quem mais quer falar aí com a gente? De alguém aí que levantou a mão, eu não sei quem foi, mas... então, assim, agradecer a Natália aí, né, Natália, essas palavras maravilhosas, né? Sempre nos edificando aí com essas palavras. Então, eu costumo falar que eu, né, tomo café como uma rainha, almoço como uma princesa e vou dormir como um mendigo. Relacionado ao corpo, alimentando o corpo. Eu gosto de tomar um café da manhã com pão, bolo, biscoito, leite, frutas, um monte de coisa. Na hora do almoço, eu já não como tanto, uma salada, uma carne. E à noite, um lanchezinho só.
Então, usa essa expressão, tomar café como uma rainha, almoçar como uma princesa e dormir como um mendigo, né? Comendo o mínimo possível, ou nem comer. E com essa palavra de hoje, o que eu descobri? Que eu estou fazendo a mesma coisa também com o meu espírito. De manhã cedo, às vezes eu fico aí um tempão fazendo um devocional. Um tempão que eu falo é 20 minutos. Acho assim, que eu fico um tempão fazendo, nossa, faço aquele devocional caprichado. Na hora do almoço, obrigado, Senhor, por essa refeição, e pronto. E à noite, nossa, estou tão cansada, faço um Pai Nosso e vou dormir, quer dizer, vou dormir como uma mendiga de alimentação para o meu espírito. Né? É aquela mesma história, sempre que você falou de três, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do alicerce da parede do chão, mesma coisa, né? Então, e onde eu caio na outra coisa, na escassez, na abundância e no transbordo. Então, assim, na hora de estar com Deus, que eu estou vendo? Que eu estou numa escassez bruta. Eu estou, assim, dedicando o mínimo possível de tempo para alimentar esse espírito. Eu estou totalmente escassa. Abundante, quando eu alimento ali a minha alma, faço alguma coisa rápida para a minha alma, e às vezes transbordante para o corpo. Você faz um monte de coisa para você, ainda sobra para alguém, na hora que você vai alimentar, por exemplo, você quer comprar um bolo, você quer dividir aquele bolo com fulano, com ciclano, aquele cafezinho compartilhado, aquela coisa. E na hora de alimentar o espírito, será que eu estou também chamando outras pessoas, dividindo, transbordando? Né? Então, às vezes, também, o que eu aprendi? Estou sendo escassa, né? Na hora de alimentar o espírito, abundante, às vezes, na hora de alimentar a alma, tentando organizar mais os pensamentos, os sentimentos, né? Às vezes a gente consegue ser abundante nisso daí, ter aquele senso de responsabilidade, de fazer tudo certinho, tudo na hora certa, e ter aquele governo sobre as coisas. E às vezes ser transbordante aí de coisas do corpo. Então, é onde que tudo isso tem que ter esse equilíbrio o tempo inteiro. Corpo, alma e espírito. Né? Então, é muito importante essa palavra que você trouxe para dar a chicoteada. Nós temos que alimentar esse espírito o dia todo, ou o tanto de refeição que você vai fazer para o corpo, faz para o espírito. Agora, vai fazer um jejum de 24 horas, de 12 horas, não faça jejum de alimento para o espírito, não. Aproveita esse tempo e alimenta mais ele. Né? Porque senão falar, vou fazer um jejum para o espírito também, não vou alimentar ele. Não, vou aproveitar esse jejum exatamente para alimentar esse espírito. Né? Então, essa questão da alimentação do espírito que você trouxe para mim hoje foi, assim, extremamente importante. Gratidão. Eu agradeço. Acho que tinha uma pessoa aí que tinha levantado a mão. Acho que foi Lucinéia, parece. Ou outra pessoa pode ficar à vontade para falar. Fica à vontade, gente. Esse é um momento de transbordo. Pode falar, Cida. Agradecer, né, a Natália aí pela palavra. Eu falo assim, como que a gente aprende, né, nessa madrugada com Deus, como que o Espírito Santo vai suscitando mesmo, né? Então, muito bom, e por meio da fala da Natália, aí vem o depoimento da Josenira, aí vem o Márcio, assim, nossa, é o Espírito Santo mesmo, né? Vai dando os complementos, né? O que o outro colega falou ali, que eu esqueci o nome dele agora, e é assim, muito gratificante, sabe? E hoje, Natália, parece que você falou só para mim, sabe? Meu Deus, como eu me encaixei, sabe?
E aqui, né, como dizia minha mãe, eu literalmente amarrei a carapuça, né? E como a gente faz isso no dia a dia, né? Eu falo, nossa, a madrugada com Deus tem sido uau para mim. Mas tá só na quarta-feira, meu Deus, quando eu vejo, passou a semana. Eu não fiquei ali íntima, sabe, com a palavra, meditando, e eu sinto muito essa falta. Nós sentimos, né? Porque nós somos filhos do Criador, então se a gente alimenta só o espírito e não alimenta nem a alma e nem o corpo, aliás, se a gente alimenta o corpo e não alimenta nem a alma nem o espírito, a gente percebe mesmo que está desequilibrado, né? E é muito importante. Nossa, valeu demais, viu? Deus abençoe você, sua jornada, a todos vocês aí por essa contribuição, né? E a gente precisa mesmo, eu falo por mim, eu preciso me desafiar, no sentido de partilhar mais, sabe? Às vezes a gente deixa a timidez tomar conta, né? E a gente até percebe os sinais, mas fica com receio. Ah, será que é Deus mesmo que está falando, né? E é isso. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém, Cida. Gratidão por você compartilhar. Vou te dar uma dica aqui que eu aprendi. Quando a gente tem dúvidas, né? Mas que voz é essa? Que eu tô ouvindo? Então, assim, normalmente, aí você vai fazer duas perguntas, tá? Você vai fazer duas perguntas quando vier essa voz. Primeiro, essa voz, ela beneficia somente você ou ao próximo também? Se for só a você, é seu ego falando, certo? Agora, segunda pergunta. Essa voz está te tirando da zona de conforto ou está te deixando aí no sofá gostosinho demais? O Espírito Santo, ele sempre vai nos direcionar para sair dessa zona de conforto, que é o que você falou, né? Ah, eu tenho que compartilhar mais, eu tenho que buscar essa intimidade mais. É isso mesmo, é a voz do Espírito Santo. Ele quer que a gente vença, não é isso? Nós não somos mais que vencedores. Ele quer que a gente avance. A gente não veio aqui para prosperar, para governar, para avançar. Então, esse progresso ele só vai acontecer se a gente sair da zona de conforto. Então, são duas perguntinhas. Eu ouvi essa voz é de quem? Se for uma voz que está me jogando para fora da zona de conforto, possivelmente é a voz do Espírito Santo. E se for uma voz que você te direcionando a fazer algo que vai beneficiar mais pessoas além de você, não é que você não vai ser beneficiado. Porque no frigir dos ovos, gente, a gente vê que nós somos beneficiados. Tudo que a gente faz aqui, né? Tudo oportunidade de aprender. Mas você observa, essa voz está me direcionando a fazer algo que vai beneficiar somente a mim ou ao próximo também? Então, possivelmente a voz do Espírito Santo também. Porque todos os nossos talentos, tudo aquilo que a gente possui, tudo aquilo que chega nas nossas mãos, não é para a gente, não é para o nosso próprio umbigo, gente. Sabe? É para a gente transbordar e fazer pelo outro. Nossa, mas eu não recebo, eu estou precisando disso, eu estou tendo escassez na minha vida em determinada área. Mas peraí, você tem transbordado? Você tem feito aquilo que ele pediu para você fazer? Que ele te criou para fazer? Que cada um de nós tem um propósito. E o propósito não é aquilo que eu acho, é um propósito dele. Então, o propósito dele sempre vai nos beneficiar a mim, porque eu vou crescer, mas eu vou beneficiar as pessoas. Então, o talento que eu tenho, ele só faz sentido se eu transbordar. Nossa, mas aquele insight que eu só recebi porque eu transbordei. E aí, se eu transbordo, vem mais. Se eu transbordo, vem mais. Se eu entrego, vem mais. Agora, se eu estou retendo, ele vai mandar para quê? Mas peraí, você não fez o que eu pedi para você fazer com esse talento aí? Como que você vai multiplicar esse talento? Não vai multiplicar. Então, assim, fique atenta, né? Então, assim, dois alertas aí para você, né? O primeiro, fazer perguntas, e o segundo, transbordar, que foi algo que você falou aqui que precisa compartilhar. Olha só, eu acho que foi sua alma falando, hein, Cida? Aproveitando o gancho aí dessa palavra sua, Natália, então vai uma pergunta para você. Fala para nós, Natália, qual que é a diferença entre ser governante e ser reinante?
Uau, gente, aí essa foi bruta, hein? Foi para madrugada. Foi para vamos lá. Gente, o governante, ele é aquele que tem que tomar as rédeas, sabe assim? Então, peraí, tá indo para a direita ou para a esquerda? Eu vou governar, né? Aquele que governa. Eu vou tomar uma decisão. O reinante, ele é aquele que está desfrutando nesse caminho, gente. O reinante, ele já entendeu que ele tem o lugar dele, ele já recebeu a coroa dele, sabe assim? Ele está reinando e ele está desfrutando. Eu entendo muito que o governante ele ainda está nesse propósito. Mas espera aí, eu vou tomar uma decisão. Então, deixa eu consultar, né? Eu vou consultar o Espírito Santo, e aí ele vai fazendo essa decisão mais assertiva. Mas você percebe que o governante, ele está fazendo, sabe assim? O reinante, ele já está fluindo, ele já está num desfrute, ele já está numa intimidade tão grande que ele só está reinando. Opa, mas peraí, eu sou filho amado mesmo, sou filho do rei mesmo, como diz a Vanderleia, né? E eu estou reinando. Quando a gente entra numa profundidade nessa intimidade, eu percebo que, assim, não é o que eu falei, não existe mais aquele horário marcado para eu ter um devocional, sabe? Porque o meu dia inteiro é de relacionamento com o Senhor. Toda a minha fala é direcionada ao que o Espírito Santo me conduziu. Toda decisão que eu vou tomar é direcionada ao que o Espírito Santo me conduziu. Eu sou uma com ele. Então, eu entendo que o reinante é ser uma com ele o tempo inteiro. O governante ainda está naquela fase de, opa, peraí, é como se tivesse numa charrete, Josenira, sabe assim? E aí No controle, sempre no controle. Isso, e aí você precisa parar e pensar, mas peraí, eu vou para a direita ou para a esquerda? Aí você vai fazer, né, ter esse momento de consciência mesmo. Vou pedir o Espírito Santo, opa, parei aqui, vou pedir, vou para a esquerda ou para a direita. O reinante, eu percebo que é aquele que já está com ele o tempo inteiro e que antes dele precisar virar ali para a direita, opa, ele já acionou o Espírito Santo já falou, vira à direita, sabe assim? Ele já está desfrutando, no desfrute. Eu não sei se eu te respondi, mas eu penso assim, né? É essa experiência que eu tenho tido. Sim, que o que eu entendi, que o governante ele está sempre ali na parte da alma, tentando governar, né, as emoções, os sentimentos, direcionamento, está na esfera da alma. E o reinante, ele já está na esfera do espírito, né? Ele está, quem está no governo está nas coisas materiais, governando as coisas materiais. O reinante está no reino, já no reino de Deus, né? Já está desfrutando as coisas do espírito, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi. Exatamente. E isso é tão bacana de a gente observar que eu não sei vocês, sabe aquela pessoa que a gente chega perto e aí você já sente uma energia diferente? Sabe aquela pessoa que você chega perto e já fala assim, nossa, mas então o sorriso dessa pessoa é diferente? Possivelmente é uma pessoa que está com ele o tempo inteiro, porque não tem como a gente dissociar, sabe assim? Não tem como. Se você está alimentando o seu espírito, vão ter lugares que não vai fazer sentido você estar, sabe assim? São escolhas que já ficam. Como que eu vou dizer isso para vocês? Ser uma com ele é como se a gente entrasse num estilo de vida, que é esse reinante, que é totalmente diferente e é totalmente dependente dele, entende? Então, assim, tem lugares que não faz sentido mais você frequentar, tem músicas que não faz sentido mais você frequentar. Você não precisa nem pensar assim, mas é uma escolha. Eu vou escolher, não, você já entra num fluir que só faz sentido determinadas palavras, não faz sentido ter certas palavras na sua boca mais, entende? Mas você só vai viver isso quando você criar essa intimidade, esse relacionamento. E outra coisa, gente, é dia a dia observando e tomando realmente a consciência. Mas espera aí, não quero viver mais no automático, né? E eu separei aqui, na verdade, tem tarefa, tá, gente? Porque eu amo dar tarefa. Eu acho que é assim que a gente cresce. Então, assim, eu separei 3 tarefinhas aqui pra gente.
Mas eu quero que mais gente fale, tá? Porque está sendo muito rico. Ó, 3 tarefas. A primeira, a gente falar com Deus. Então, que esse momento com Deus seja diário. Será que a gente consegue assumir esse compromisso de ter esse momento de falar com Ele diariamente? Então, se você não tem o hábito, só tem o hábito de vir aqui na madrugada com Deus, maravilhoso. Vim na quarta-feira, mas você pode falar na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, a semana inteira. Então, tira um tempo para poder falar com Deus. Você vai falar mesmo, rasgar o coração, falar. E se você já tem o hábito de manhã, de fazer o devocional de manhã, que você crie o hábito de fazer o devocional à noite. Natália, mas eu já tenho o hábito de fazer de manhã e à noite. Então, aí o desafio é você fazer no horário de almoço. Natália, eu já faço de manhã, à noite e no horário de almoço. Eu, parabéns, mas crie o hábito de ter um momento no meio da manhã. O que vocês acham, hein, gente? Vocês topam? Então, primeiro você assumir o hábito, né, de colocar na sua agenda esse novo momento de falar com Deus, certo? Segunda tarefinha, ter um momento para ouvir Deus. Porque às vezes a gente entra nesse automático, que a gente fala, pede, agradece. Gente, eu tenho aqui caderno da gratidão, fiz também um pote onde eu gosto de colocar alguns projetos e colocar como se eu estivesse realmente, né, pedindo a bênção do Senhor sobre aquilo ali e profetizar. Mas qual que é o momento que você tira para ouvir Deus? Então, que a gente tem esse momento. Nossa, então eu vou tirar 20 minutos? Maravilha. Mas você vai ouvir. Então, você não vai falar nesse momento. É no silêncio que ele vai falar com você. Ou então, você até pode colocar um louvor, sabe? Mas você ficar ali, ó. Você e ele. É ouvindo. É ouvindo. Depois você vai perceber, com o passar do tempo que você for administrando isso, for governando sobre isso, você vai perceber que ele vai falar o dia inteiro, vai falar através das pessoas, vai falar no sonho, vai falar numa palavra, vai falar até num post do Instagram que você vê, gente. Que chega para você, você fala assim, não, mas chegou do nada. Entendeu? Mas só que para você ter esse entendimento, estar atento a isso, você precisa criar o hábito de ter esse momento de ouvir Deus, tá? Então, não é o momento de você falar, é o momento de você ouvir. E a terceira tarefa é você anotar. Sabe por quê? Porque muitas bênçãos chegam para a gente e a gente não toma consciência. Às vezes a gente tem uma lista enorme de reclamações. Será que alguém está se identificando? A gente sabe exatamente o que reclamar de cada área da vida, mas muitas das vezes a gente não percebe as bênçãos que chegam para a gente. Então, assim, eu tive uma experiência, compartilhando algo íntimo, né? Eu tive uma experiência esse final de semana, que a gente teve aqui um método CIS, a gente foi trabalhar nesse evento, que é um evento de desenvolvimento pessoal, e lá a gente teve algumas situações e que eu quis chegar em casa e já aplicar. Só que se eu não tivesse tomado consciência, eu teria de novo agido no automático. E aí, no momento que eu parei, que eu falei assim, opa, eu vou fazer outra bênção, até a Josenira estava presente aqui, nós estivemos presente num evento de mesa posta, e aí, Josenira, após o meu aniversário, né, o meu aniversário passei com vocês, no outro dia, eu cheguei em casa, eu montei, fiz uma mesa posta, né, e à noite, com a minha mãe e com o meu filho, eu tive uma grande bênção nesse momento, uma grande bênção, de momento de oração em família, entende? Então, assim, isso não teria acontecido se eu não tivesse tomado essa consciência da importância do relacionamento à mesa, da importância da experiência à mesa. E eu posso falar com vocês com toda convicção, com toda certeza, Jesus estava aqui com a gente. E foi uma resposta das minhas orações. Então, assim, se a gente não anota isso, não toma nota, não registra, mas como que você vai lembrar? Às vezes você está pedindo tanto uma coisa, tem anos, e aí na hora que você recebe, você nem se dá conta. Eu não sei se isso aconteceu com vocês. Então, assim, as 3 tarefinhas, né? Falar com Deus, se já fala, ótimo. Se já fala uma vez no dia, fala 2. Se já fala 3, fala 4. Se já fala 4, fala 5. É um desafio mesmo.
É ousado isso. A segunda tarefinha é tirar um momento para ouvir Deus. Muitas das vezes a gente só fala e não ouve. Então, tirar esse momento para ouvir Deus. Eu, particularmente, amo estar na natureza. Eu me sinto muito próxima de Deus. E realmente estou, né? Então, assim, são momentos que vêm insights maravilhosos, são momentos que vem aqui, eu falo, gente, da onde que vem isso, disso, né? Tipo assim, da onde que surgiu essa ideia, da onde que surgiu isso? É a fonte, é ele falando. E a terceira tarefinha é você tomar nota, registrar isso, sabe? É você registrar para você ver o seu progresso. Daqui a 6 meses você já vai ser uma pessoa, assim, irreconhecível, garanto, porque o Espírito Santo vai trabalhar, vai fazer a obra que ele tem que fazer na sua vida, que ele quer fazer na sua vida, porque você vai estar aberto. E você vai estar recebendo direcionamento dele, né? E ainda vai estar registrando para que isso sirva de testemunho na vida de outras pessoas. Maravilha, né? Muito bem. Exatamente, Natália. E é justamente esse momento de falar com Deus que gera intimidade, né? Para você identificar as vozes que tem falado com você, né? Aquilo que você estava me falando lá das 5 vozes, eu falei, gente, eu falei das 5 vozes, deixa eu refletir de novo sobre isso. E aí, justamente, na hora que eu comecei a refletir, eu lembrei do que você falou aí. A voz de Deus é aquela voz que te tira da zona de conforto, né? É aquela voz que coloca para você fazer aquilo que normalmente você não faria, né? E aí a segunda voz é aquela racional, que é a que, na maioria das vezes, domina a gente, se a gente não tiver cuidado. Porque o nosso cérebro, ele vive de condição, né? É uma voz, ela vem do cérebro, e o cérebro, ele não quer ter esforço nenhum. Então, ele não quer, como é que eu posso dizer? Ele não quer ter nenhum esforço. Então, sabe aquela voz que pega e fala assim, você nem precisa alcançar tudo isso. Não, não faz sentido. Mas por que você quer isso? Então, sabe aquela, realmente, né, não faz sentido, eu nem preciso disso tudo mesmo. Então, é uma voz que te faz ficar ali naquela zona de conforto, né? Aí a gente tem que ter cuidado com aquela voz que é a voz de terceiro, que são as pessoas que estão ao seu lado, que não estão alinhadas com o seu propósito, não têm os mesmos sentimentos e valores que você. Muitas vezes você dá ouvido para essas pessoas, então tem que tomar cuidado. E aí tem a mais terrível delas, que é justamente a voz do diabo. Eu falo que é a terrível, não só porque é do diabo, por quê? Porque é a voz da condição, é aquela que vai tocar nas suas feridas, é aquela que vai falar dos seus defeitos, é aquela que vai, não, você não é capaz, lembra que você está falando isso, mas você já fez isso, isso e isso. É a voz que te traz ansiedade, que te traz depressão. Então, para você identificar essas vozes, você tem que ter essa intimidade com Deus. Por isso que é importante fazer essas tarefas aí que a Natália falou, de falar com Deus, que assim você vai estar deixando seu ouvido cada vez mais afinado, para quando vir essa voz de dentro falando assim, não, mas como é que você vai falar aí de depressão se você tem depressão? Como é que você vai falar disso? Aí você vai ter certeza que aquela não é a voz de Deus. Tá entendendo? Ou é a voz racional, ou dependendo da intensidade, é a voz do diabo, que é aquela que quer apontar os seus defeitos, para te limitar, para você fazer aquilo que tem que ser feito, né? Sendo que muitas vezes o que a gente tem que fazer é justamente aquilo que você está ferido. Eu costumo falar que o seu propósito está na sua dor. Às vezes é aquilo que está te machucando, é aquilo que, nossa, mas quem sou eu para falar de paternidade? Eu tive uma situação tão horrível com meus pais. Quem sou eu para falar de casamento? Olha só meu casamento, olha como foi meu casamento. Seu propósito pode estar relacionado à sua dor, né? Então, para você identificar isso, você tem que falar com Deus, falar com Deus, né? E
E não adianta só falar, né? Ter esse momento, né? De ouvir Deus, né, Natália? É tão importante quanto falar. Senão vira um monólogo e ele está aqui prontinho para falar com você, para você ouvir. Você só precisa ali, ó, ajustar a frequência para sintonizar com ele, para ouvir. E o ouvir não necessariamente aqui no pé do ouvido, é como a Natália falou. É você olhar e na rua você sentir que ele falou com você, né? É isso. A Luciene levantou a mãozinha. Luciene, fica à vontade, se quiser abrir o microfone, pode falar. Senhor, meus irmãos, estou ouvindo vocês, e aí eu senti a necessidade de falar o quanto é importante, né, essa questão que o irmão está falando, e que a Natália falou, a gente ouvir a voz de Deus. E eu acho que é uma frase que eu acho muito interessante, que pessoas curadas cura pessoas, e pessoas feridas fere pessoas. E quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, como a Natália falou, a gente sai realmente da zona de conforto, porque a nossa carne, muitas das vezes, mesmo a gente orando, mesmo a gente buscando, ela tende a querer falar para a gente agir da forma do nosso eu. Só que quando a gente está ligado ao Espírito, que é Deus, a gente acaba agindo com a força do Espírito Santo e saindo da zona do conforto, que é fazendo o que Deus determinou, mesmo quando a nossa carne, mesmo quando a nossa alma, ela está, tipo, pedindo para não fazer. Só que quando a gente está com a intimidade com Deus, a gente acaba agindo como Deus agiria. E eu já li um livro que diz assim, nos passos de Jesus, como você agiria, né? E eu achei interessante o que o irmão Márcio falou, porque muitas das vezes a gente quer fazer as coisas, ouvir, né, a voz que é mais conveniente a gente, e não sabendo que essa voz que agrada a nós mesmos não é a voz de Deus, porque a voz de Deus, na maioria das vezes, ela vai nos confrontar, nos tirar da zona do conforto. E isso é muito importante a gente entender isso da parte de Deus. Eu sou grata por estar aqui aprendendo com todos vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. E olha que interessante, né? Na hora que Deus fala com Abraão, ele não falou assim, olha, fica aí no seu sofá. Na hora que ele falou com Moisés, gente, vocês têm ideia? Moisés era gago. E o Senhor fala que Moisés ia liderar o povo. Como que ele ia liderar o povo? Se a gente pensa com o nosso entendimento, a gente fala assim, não, que isso? Mas olha que interessante, era o propósito dele, e ele desenvolveu a comunicação, desenvolveu o espírito de liderança, e foi responsável de levar o povo, de libertar o povo, levar para a terra prometida. E na hora que ele fala com Josué, vocês percebem que é sempre tirando da zona de conforto? Mas peraí, eu sou gago, como que eu vou liderar o povo? Mas como que eu vou tirar esses escravos daqui? É isso, ele não falou para ninguém. Me mostra no versículo na Bíblia que o Senhor falou assim, fica no seu sofá, fica deitado aí assistindo Netflix, fica aí confortável. Não é isso. Uma das coisas que a gente tem que entender é que essa voz do Espírito Santo, ela nos direciona para a transformação que a gente precisa viver. É que o Márcio está falando, né? Nossa, mas meu casamento não está legal, mas eu não tenho uma experiência de paternidade. Como que eu vou falar de paternidade? Nossa, mas o meu casamento está legal. Como que eu vou falar de casamento? Alô, acorda! É essa transformação que o Espírito Santo quer realizar na sua vida, quer realizar através de você. E depois, o próximo passo, na hora de você transbordar, essa transformação vai ser realizada na vida de outras pessoas, entende? Então, assim, a gente tomar consciência e parar também de desobedecer o Espírito Santo, gente. É que às vezes o nosso sofrimento está relacionado ao nosso propósito, né? Às vezes a gente tem que passar por aquilo para adquirir uma experiência,
para poder estar alinhado ao nosso propósito de transbordar na vida do outro. Isso aí. Pode falar, Luciene. É verdade, minha irmã. A irmã Natália abriu assim um leque de entendimento na minha vida, porque assim, eu passei por determinada situação na infância, e aí eu tenho percebido, é incrível como Deus, o Espírito Santo é maravilhoso. E aí Deus, ele me curou dessa situação. E sempre que se aproximam pessoas, clientes, amigos, na igreja, no trabalho, na faculdade, tudo é relacionado ao que eu vivi e superei. É incrível como Deus é lindo. Quando você é curada, é como se Deus estivesse te atiçando. Foi curada, então cure pessoas, cure pessoas, cure pessoas. E aí, às vezes, você fala, não, mas eu passei por isso. Porque quando aquilo vem a você tudo, aquelas pessoas falam, tudo que você viveu é como se você relembrasse a sua ferida, dissesse, tipo, não é que você não tem mais ferida, mas a marca está lá, você não tem amnésia, você não vai esquecer dos traumas, das coisas que você passaram. A diferença é que você vai apertar lá e a ferida está sarada, não tem mais dor. Então, aí eu falo, mas meu Deus, eu passei por tudo isso e agora o Senhor está pedindo que eu fale, que eu ajude. É porque Deus, ele é muito lindo. Quando Deus te cura em algo, ele está te dizendo, ó, vai curar pessoas, porque eu te curei. E muitas das pessoas religiosas, né, porque a gente sabe que tem os religiosos e os reinantes, né? Muitos religiosos, eles não vão entender isso. Eles são curados e eles ficam prostrados. E até julgando, se coloca no lugar de juiz para julgar outras pessoas que está passando pelo mesmo, e eles não olham para trás, que eles passaram também pelo aquele local e Deus curou, e que eles precisam olhar para o outro com um olhar de misericórdia, como fala, e humildade, né? Lá no Sermão da Montanha, Jesus começa falando sobre a humildade. E a humildade é a raiz de todas as virtudes. Quando você tem humildade de reconhecer quem você era, quem você é e aonde você quer chegar, e a gente todos queremos chegar, né, ao alvo que é a salvação, a gente começa a olhar para o outro com mais amor. A gente começa a pensar que Deus, ele nos curou para curar pessoas, não para ficarmos prostrados. E a gente precisa executar, né? Porque a oração já está incluindo orar e agir. Então, você precisa realmente transbordar, né? Falando a linguagem de hoje, transbordar em outras pessoas o que Deus fez com você, né? Conosco. Muito interessante. Luciene, vou aproveitar a oportunidade, falar duas coisinhas para você. A primeira é o seguinte, se realmente você foi curada, agora é o momento de você passar para o próximo estágio, que é esse aí de transbordo. Então, assim, a cicatriz, ela tá aí, você falou, né? Ah, eu tenho uma marca, tem uma cicatriz aí. Na hora que você ralar essa cicatriz, o que é esse ralar? É mexer nela, é falar sobre ela, é contar essa experiência. Hoje, se ela está realmente curada, a ferida não vai se abrir novamente, entende? Então, assim, na hora que você ralar essa cicatriz, ela não vai abrir mais, porque ela já está curada. Só que ela vai sair casquinhas, assim, sabe? E essa casquinha vai curar outras pessoas que não venceram esse processo ainda, que estão naquele estágio que você estava lá atrás antes de receber a cura. E a cura só vem através dele. Só que dentro de você tem ele. Então, a cura vai acontecer através do seu processo de transbordo na vida de outras pessoas, certo? E outra coisa, o milagre ele acontece de cada um, para cada um de uma forma, né? Então, assim, a gente vê na Bíblia, Jesus curando cegos, eram cegos, os dois eram cegos, tipo, vários eram cegos, mas ele cura de maneira diferente, porque cada um está vivendo um processo diferente. Então, às vezes, aquele paralítico, ele vai levantar e começar a andar porque ele teve seus pecados perdoados. Então, ele tinha uma doença que era na alma, né? Jesus vem e cura a alma. E ele, de repente, começa a levantar e andar. De outra forma, ele vai falar que a sua fé te curou. De outra forma, ele vai falar, né?
é para a honra e glória do Deus vivo que você está curado. Olha que interessante, gente, olha que interessante. Natália, mas é milagre do mesmo jeito, é milagre de toda forma, mas para cada pessoa vai chegar de uma forma diferente. Então, eu quero falar nessa manhã, Luciene, muitos milagres estão aguardando para acontecer, através do momento que você abrir a sua boca. E olha que sério isso. A gente falou aqui de juiz, né? O juiz é aquele que julga. Não seja juiz de milagres. O que é juiz de milagres? O milagre está para chegar para aquele irmão e você está com a boca fechada, pensando assim, não vai chegar para ele hoje. Deixa ele aguardar mais uns 2 anos. Não vai chegar para ele hoje. Eu não estou pronta ainda para falar, deixa ele aguardar ali mais uns 5 meses. Então, cuidado. Então, eu convido a todos nós não sermos juízes de milagres, só que vamos fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. Se hoje o seu coração está aí dizendo para você abrir a boca, porque essas pessoas estão chegando até você, não é à toa, não é pelo acaso, entende? E outra coisa, você já está consciente disso. Olha que bacana, você já está atento, porque você já está percebendo, porque senão nem perceber você não perceberia. Então, que você possa utilizar essa energia dessa manhã do Espírito Santo, né, para tomar coragem. Eu estou falando diretamente com você, sinta-se amada, tá? Certinho. Tome coragem e comece a abrir a sua boca. Transborde. Eu não sei qual experiência que é, mas é uma experiência impactante e que vai impactar, sim, a vida de outras pessoas. E tem milagres, é muito sério isso. Tem milagres que vão acontecer, aguardando para acontecer na vida de irmãos e irmãs, que só depende de você. É verdade, eu sei. Verdade. Boca calada mata, né, Nath? Exatamente. E aí, gente, mais alguém? Sentindo falta da Gi. Gi, você é muito amada. A Yuri também. Minha filha, a Gi teve que entrar no quarto ali, ainda bem que a gente está gravando. Acordaram os dois ao mesmo tempo e começou um choreiro danado. Ela teve que preparar leite. Eu falei, gente, eles dormem a semana inteira. Aí quando chega na madrugada, ô glória! Mas tá bom, tudo é para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Nossa, mas adorei o bate-papo de hoje, Natália. Deus abençoe demais a sua vida por permitir que Ele use a sua vida para transbordar nas nossas vidas. É sempre muito bom ver você aqui, é sempre muito bom te ouvir. Quero você aqui também no presencial, aqui em casa. Tá Bora, sumido. Bora, vamos fazer um outro presencial aqui. Tá? Essa semana a gente não vai estar, mas a partir da próxima a gente está. Então, vamos combinar, tá? E chama a Josenira, tá? Que a Josenira só enrola, tá? Pois é, a Josenira está dependendo de companhia, então já pedi a Natália para a gente programar. Nossa, então agora não tem mais problema, tá? O código de hoje que eu peguei nessa história toda, que o meu espírito tem fome e sede igual o meu corpo. Uau! Amém. Isso mesmo. É isso aí. Sim. É isso aí. Ó, façam perguntas, silêncio também é resposta. É isso aí. Bom, eu vou, antes de encerrar, quem tiver vontade aí para abrir a câmera, para a gente tirar aquela print top, para poder postar lá no Instagram. E mais importante, assim que a gente postar lá, gente, aquilo que a Natália falou sobre transbordo, sabe? Posta, marca, compartilha para outra pessoa, não é para a nossa honra, nossa glória, nada disso. É para que vocês despertem outras pessoas o interesse de assistir e ser alimentado por isso que vocês estão se alimentando. Não é tão bom. Aquilo que é bom para a gente não quer replicar para as pessoas, então, que sejamos rios nas vidas das pessoas e não represas. Então, não segurem. Vamos lá, compartilha, tá?
e para que outras pessoas tenham a mesma experiência. Vamos lá, vou contar. 1, 2, 3 e... Pronto. Desculpa aí. Edson, você quer falar o código de hoje que você pegou? Ô, gente, eu vou olhar o nome aqui e chamar vocês, hein? Eu sou dessas. Pode fazer, pega aí, pega na orelha. Então, eu realmente achei muito interessante a palavra, agradeço ao Márcio, a Gi também, a você, Natália, e a todos que participaram. Igual eu falei, a maioria nós, seres humanos, tomamos em média 35 mil decisões, é muita coisa, gente. Quando você escolhe olhar para a esquerda ou escolhe olhar para a direita, você está tomando uma decisão, por mais que pequena que seja. E o seu corpo, o seu cérebro, sabendo dessas decisões, o que ela faz? Ele terceiriza, ele simplesmente joga para o subconsciente, para economizar energia, né? Então, todas essas decisões ou essas decisões que são jogadas para o subconsciente, elas se tornam hábitos. Elas ficam ali, de certa forma, impregnadas, né, na memória subconsciente da gente. E aí você vê a importância de você filtrar, né, aquilo que você joga para o subconsciente. Porque 95% do seu dia, das suas decisões diárias, são tomadas de forma subconsciente, né? E apenas, em média, 10 a 5% ali são de forma consciente, né? Então, você também vê a importância de, no seu dia a dia, daquelas que você está tomando de forma consciente, você ter a presença de Deus ali, né? Você ter aquela consulta ali, né? Ao nosso Pai. Então, é muito interessante a palavra que você trouxe. Esses dados são científicos, viu, gente? Eu realmente fiz um curso tem aproximadamente um mês em que trazia justamente sobre isso. Tratava justamente sobre isso. Eu achei muito interessante. E é isso. Pois é, Edson, se a palavra está chegando para você de uma forma duplicada, existe algo aí para aprender, hein? É o direcionamento também. Sim, de fato. Maravilha, gratidão pela sua contribuição. Gratidão. Mais alguém vai comentar alguma coisa? O encontro hoje foi maravilhoso. Vou fazer uma oração, tá? Para encerramento. Pode ser, Natália? Você tem mais alguma coisa para falar? Não, podemos encerrar, pode fazer a oração. Então, tá bom. Então, fechamos nossos olhos. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos em mais uma madrugada, Pai. Esse encontro que é um encontro especial, que é o encontro 51, Pai. Que o Senhor possa, Pai, continuar, Pai, nos dando sabedoria e entendimento para que cada vez mais possamos aprender mais a ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Natália, Pai. Muito obrigado, Pai, por ela permitir, Pai, ser canal de bênção para nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa abençoar, Pai, cada família aqui representada, Pai. Tudo aquilo que aqui foi falado, discutido, que o Senhor possa, Pai, de fato, Pai, fazer com que cheguem a mais pessoas, Pai. Que nós possamos ser rios, Pai. Que nós possamos transbordar na vida das pessoas, Pai. Que nós possamos, Pai, ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, Pai. Assim como o nosso corpo necessita, Pai, de se alimentar diariamente, Pai, e não somente uma única vez ao dia, Pai. Tem que se alimentar ali no café da manhã, almoço, tarde, à noite. Que assim seja, Pai, a nossa vida espiritual diante de Ti, Pai. Que nós não tenhamos somente um simples devocional, Pai. Que nós possamos nos alimentar várias vezes ao dia do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo que tens feito, Pai. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. 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 Façam todos um excepcional Amém. dia. Desejo um excelente feriado para todos. Até na próxima madrugada de terça para quarta.
tá? Convide mais uma pessoa para ser impactada com as mensagens que são aqui ministradas. Esse bate-papo, ele é muito enriquecedor, porque não é um monólogo, aqui todo mundo participa, e isso eu acho que é maravilhoso. Tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos. Amém. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Excelente semana. Obrigada pela Bom dia a oportunidade. todos. E que essa iniciativa possa ainda trazer belos frutos e grandes frutos para a colheita de todos nós, viu, gente? Então, todos nós aqui somos responsáveis de trazer mais uma pessoa, de divulgar essa iniciativa e de participar, tá bom? Gratidão, viu, gente? Vamos cuidar da... Amém. Obrigado. Tchau. Tchau.